Vamos voltar à editoria internacional, gente. O primeiro julgamento criminal contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve início nesta semana agora que passou, em Nova York, e deve durar cerca de 2 meses. As acusações pesam sobre ele por supostamente encobrir um pagamento feito à atriz pornô Stormy Daniels durante a campanha eleitoral que o levou à presidência em 2016 para que ela não divulgasse um caso extraconjugal que teria acontecido entre os dois. E para a gente entender os impactos deste processo, como ele pode impactar a disputa presidencial do país, agora, em 2024, a gente conversa com um doutor em Direito e Relações Internacionais, Eduardo Saldanha, a quem agradeço a participação neste domingo. Eduardo, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Lívia. Queria começar explicando para a nossa audiência sobre em que pé que está esse processo. A gente está acompanhando passo a passo de todos as questões que estão envolvendo esse processo ao qual Donald Trump está respondendo, que não é o único, né? É bom a gente enfatizar, mas eu queria que você contasse para a gente como é que está esse processo efetivamente antes de avançarmos sobre os impactos dele nas eleições desse ano. Vamos lá, Lívia. Esse processo, a gente tem que entender um pouco de como funciona o júri nos Estados Unidos, né? Todo júri, a partir do momento que ele inicia, ele somente pode ser interrompido devido a finais de semana, descanso dos jurados ou feriados, como vai acontecer agora esta semana, que as audiências serão mais breves devido à Páscoa judaica. Portanto, ele começa e ele tem que terminar. Eu não tenho, como aqui no Brasil, alguns intervalos de meses até que ele se conclua. Portanto, esse é a primeira curiosidade. Segundo, é que, não como no Brasil, alguns casos criminais, eles são sim resolvidos por jurados. Aqui no Brasil não seria dessa forma. Um caso que envolve o pagamento de verbas à atriz de filmes adultos, Stormy Daniels, não seria decidida por jurados. Nos Estados Unidos, sim, principalmente em Nova York. Então, nesse momento, nós terminamos a escolha dos 12 jurados, que são pessoas que moram na comarca de Nova York e que irão efetivamente definir ou não a culpabilidade de Donald Trump, né? Então, neste momento, nós nos encontramos na finalização dos 12 jurados e os 6 suplentes. Segunda-feira, retoma-se o julgamento. Aí sim as coisas começam a andar um pouquinho mais rápidas com a apresentação dos argumentos tanto da defesa quanto da acusação. E é um assunto, né, Eduardo, que mexe muito com os Estados Unidos, né? Esse julgamento do ex-presidente Donald Trump. Nós tivemos um homem que ateou fogo no próprio corpo na porta, né? Claro que ele não teve acesso durante a sessão, mas de fora, do lado de fora de julgamento, desse processo, né? De Donald Trump, o homem acabou morrendo. Não foram esclarecidas as razões para que isso tivesse sido realizado, mas de fato alguém ateou fogo no próprio corpo de forma que perdeu a vida. Foi algo muito grave, né? Então a gente tem que olhar isso com muita atenção e de perto. Sobre esse caso específico, você tem alguma informação? Você ficou sabendo de alguma coisa? Se as motivações vieram à tona? Na verdade, com uma polarização como republicanos e democratas, eu nem diria Trump-Biden nesse momento. Obviamente que Trump, por essa personalidade histriônica dele, envolve maiores paixões ou ódios, né? Ele gera esse tipo de mobilização. Neste caso específico, me parece ser mais um momento em que uma pessoa que não estava nas suas faculdades mentais melhores e que acabou ateando fogo ao próprio corpo. As informações que nós recebemos é que se tratava de uma pessoa que defendia teorias da conspiração, como, por exemplo, um golpe do mercado financeiro para tomar de assalto os Estados Unidos por parte de progressistas. Portanto, essas atitudes translocadas que acontecem em momentos onde nós temos paixões muito profundas envolvidas, como nesse debate republicanos e democratas nesse momento. Pois é. Deixa eu chamar o Gustavo Segré, Eduardo, que ele vai participar dessa conversa também. Eduardo, boa tarde para você. Tenho 2 perguntas em uma, vamos ver se consigo resumir. A primeira, o fato de termos o júri, 12 jurados,
está mostrando que a subjetividade na justiça americana pode ser menor que a subjetividade em qualquer justiça em que dependa de um juiz apenas essa sentença, pelo menos nessa instância inicial. A segunda é, poderia, na eventualidade de ser culpado, ele continuar participando das eleições? Segré, é sempre um grande prazer conversar com você. Na verdade, vamos lá sobre os jurados, né? Sim, toda decisão colegiada, ela é muito menos perigosa do que as decisões monocráticas de um juiz somente, que poderia, nesse caso, ter uma decisão de caráter subjetivo, influenciado por sua ideologia, por sua parcialidade, o seu viés sobre determinados temas, né? Um jurado, nesse caso de 12 jurados, sempre nós temos uma possibilidade de diminuir essa subjetividade. A escolha dos jurados, Segré, é uma grande arte nos Estados Unidos. Existem escritórios que são especializados somente na escolha dos jurados. Normalmente tenta-se buscar jurados que estejam um tanto quanto alheios a essa ideologização do processo. Normalmente tentam jurados que desconhecem o caso. Algo impossível neste momento quanto à questão de Donald Trump, porque é uma questão amplamente divulgada nos Estados Unidos. Mas tenta-se, sim, buscar, a partir das características de 100 pessoas, escolher 12 jurados que teriam a condição de estabelecer uma certa imparcialidade, embora esta seja impossível. Portanto, sim, os jurados, principalmente em casos como esses, são muito interessantes e talvez muito mais benéficos a se fazer justiça. De outra forma, esse processo, né, que pode vir a acontecer, ele pode sim gerar uma pena de prisão. Mas, Segré, eu não acredito nisso. Tem se falado muito, né, nas últimas semanas sobre as fraquezas da defesa de Donald Trump, mas jamais falam sobre as dificuldades que a acusação terá para conseguir uma condenação mais ampla, ou seja, uma prisão de Donald Trump, né? Primeiro, existem aí as grandes dificuldades quanto às leis federais e leis estaduais envolvidas no caso. A defesa de Donald Trump está tentando fazer com que isso seja simplesmente um erro contábil, ou seja, um erro dos livros contábeis de Donald Trump na campanha, que não fizeram a declaração correta para o imposto de renda. E isso seria somente um crime menor, que geraria, por exemplo, uma comutação de pena. Ele pagaria uma penalização, uma multa e sairia livre. Portanto, essa é a grande defesa e, na verdade, esse pode ser o outcome, esse pode ser o resultado mais provável desta questão do processo de Donald Trump nesse momento. Agora, Eduardo, pode continuar. Depois eu faço a pergunta. E o que pode afetar isso nas eleições agora, nesse momento, né, é que ele vai ficar afastado de uma caminhada muito importante, uma caminhada em 8 estados nos Estados Unidos, que são chamados swing states. Ele precisa fazer campanha nos swing states. Estados como Michigan, estados como Nevada, estados como Georgia e Pensilvânia. Trump está liderando nos principais estados que são swing states, como Michigan e Geórgia, perdendo nas pesquisas na Pensilvânia. Se você for ver, dos 270 votos de colégio eleitoral que ele precisa para ser eleito, 16 votos vêm de Michigan, que é um swing state. Nós não sabemos se vai para o lado dos republicanos ou dos democratas, não temos a tradição. Entretanto, 19 votos estão na Pensilvânia, onde Biden lidera por 1%. Nós tivemos, já entrando nesse ponto das eleições, Eduardo, a aprovação nesse sábado na Câmara dos Deputados de Representantes dos Estados Unidos, a aprovação do pacote muito defendido por Joe Biden de 95 bilhões de dólares que vão ser distribuídos para Taiwan, para a Ucrânia, o maior valor, a maior parte para a Ucrânia, mas também para Israel. E, obviamente, a gente está falando de uma casa que tem maioria republicana, houve dificuldades para essa proposta avançar, mas ela passou. Então, a expectativa é que ela seja aprovada no Senado, onde há maioria de democratas. O quanto a atuação de Joe Biden
na condução dessa mediação nessa guerra do Oriente Médio pode impactar também, olhando pelo lado dele, as eleições nos Estados Unidos? A aprovação desse pacote, as defesas que ele tem feito de Israel, críticas internas dos próprios eleitores em relação a essa defesa também. Enfim, como essa dinâmica deve ajudar a conduzir esse processo eleitoral? Lívia, talvez essa seja a maior pergunta dessas eleições. Nós temos dois conflitos internacionais, que é o conflito da Ucrânia, o conflito no Oriente Médio, Israel, e hoje envolve Irã, faixa de Gaza e outros países próximos. Essa é a grande criptonita. Por que eu digo a grande criptonita? Eu vou pegar, por exemplo, Michigan. Michigan tem 16 votos no colégio eleitoral. Trump lidera por 3%, 3 a 4% as pesquisas. Michigan tem uma enorme comunidade árabe. Comunidade árabe que precisa ir às urnas. Ao ir às urnas, ela pode decidir as eleições no Michigan. Biden tem que tomar muito cuidado com um apoio tão declarado a Israel. Por quê? Não que estes eleitores que estão mais tendentes ao progressismo, aos democratas, venham a votar em Trump. Mas isso faria com que eles não fossem às urnas por um descontentamento quanto às políticas de apoio de Joe Biden a Israel. Este é um grande problema. Joe Biden tem que ser muito hábil neste momento para tentar reverter esta comunidade árabe, que obviamente tem grandes restrições à ajuda dos Estados Unidos a Israel, e que fará com que essa comunidade árabe possa decidir, sim, as eleições no estado de Michigan, que é, como disse atrás, um swing state com 16 votos. 16 votos são votos para danar dentro do sistema de colégios eleitorais. E o outro problema é o problema migratório. Este problema migratório nasce desses conflitos internacionais. Então nós temos a grande criptonita das eleições, que é tomar partido nestes conflitos internacionais, neste momento de campanha eleitoral. Segré? Biden está confirmado, Eduardo? Pode vir a aparecer essa possibilidade, o cisne negro de Michelle Obama entrar na lista? Aparentemente está confirmado, Segré. Pode e deve acontecer em breve. Ok. Bom, nós conversamos com o Eduardo Saldanha, que é doutor em Direito e Relações Internacionais. Eduardo, te agradeço muito a participação no Fast News desse domingo. Obrigada pelas análises e mais adiante a gente volta a falar sobre o assunto, viu? Bom domingo. Obrigado, uma boa tarde, Segré, uma boa tarde, Lívia. Boa tarde.